Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos o 23º domingo do tempo comum. Nosso salmo responsorial da missa: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos a nossa meditação pela segunda leitura. Não tenhais nenhuma dívida a ninguém, a não ser o amor mútuo, vai dizer São Paulo. Essa é a grande dívida que todos nós devemos preocupar em pagar. Dívida que, por amor mútuo, é exigida da natureza humana e porque Deus, o próprio Deus, quis torná-lo mandamento de suma importância. O amor não é orientado somente ao bem material dos irmãos, mas, sobretudo, ao bem espiritual e eterno. Quem quiser a salvação para si, deve querer também a salvação para o seu irmão, e assim o amor vai ser concretizado. Assim, na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Ezequiel, ele vai nos mostrar essa realidade. Quando Deus o incumbe de cuidar dos seus por meio da correção. A salvação está condicionada ao zelo pela guarda daqueles que são confiados a nós. Deixar perecer alguém sem lhe estender a mão é uma traição, um egoísmo de que Deus pedirá contas a nós. Aquele que ama não poderá ter paz enquanto não encontrar uma maneira de se aproximar do culpado e avisá-lo com bondade e com firmeza. E se, apesar das tentativas, não obter êxito, deve rezar e fazer penitência para alcançar a graça de Deus. Essa é a realidade. Não podemos perder aqueles que Deus nos confia. O Evangelho dá um passo à frente e faz entender que este dever se dá a todos os fiéis que veem, que possam ver o seu irmão cair no pecado. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, podemos corrigi-lo e o Evangelho nos orienta a forma de se corrigir. Se teu irmão pecar, vai repreendê-lo. Antes de mais, a correção deve ser em segredo, no silêncio, a sós, somente você e o seu irmão, a chamada correção fraterna. Se não te ouvir, então você chama uma testemunha. Se não te ouvir ainda, leva à igreja, como diz o Evangelho. Nós somos responsáveis e não podemos deixar os nossos irmãos perecerem por falta de uma advertência. Isso é bíblico, Jesus nos ensina isso. Se ele não ouvir, então, leve 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir ainda, leve-o à igreja. A decisão da igreja, como Jesus dá essa ordem, é de ligar e desligar, dizer a verdade na caridade. Queridos irmãos, não sejamos omissos diante deste Evangelho que Jesus coloca para nós. Se alguém está precisando, de fato, de uma correção, que seja dada de forma fraterna e com caridade. E assim, se a pessoa te ouvir, você ganhou um irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.